Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus, leremos até o 26. É um texto conhecido sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podeis assentar. Recentemente, irmãos, eu estava conversando por meio de redes sociais com um ex-aluno que já era católico romano, mas estava aprofundando-se no conhecimento de sua própria religião. E eu comecei a citar para ele textos dos pais da igreja, aqueles primeiros mestres da igreja cristã, que viveram nos séculos 1, 2, 3, até 4, os quais dizia, ou todos eles de comum falavam sobre a exclusividade das Escrituras, como regra de fé, de que as Escrituras Sagradas eram a única fonte de revelação para a doutrina e prática da igreja. Como ele estava entrando por aquele caminho do catolicismo mais conservador, e estava de alguma maneira tendo acesso à leitura, ainda que por citações dos pais da igreja, eu quis me reportar às citações destas mesmas autoridades, onde eles sustentavam, como disse eu, o que entre os protestantes é conhecido como sola escritura, só a escritura, de que ela é a única regra de fé e de prática. Isto não significa dizer que para nós, evangélicos, de um modo geral, protestantes, anabatistas, nós não valorizemos a tradição, nós valorizamos uma tradição hermenêutica, ou seja, a forma como a Bíblia foi compreendida por homens que viveram antes de nós, principalmente homens que pelo seu testemunho e fidelidade a Deus merecem ser considerados em suas opiniões. Eles não são a última instância é a própria Escritura, mas nós levamos em conta com seriedade o que eles disseram. No entanto, na visão romanista, o que é chamado de tradição não é o histórico da compreensão da Bíblia por pessoas que mereceriam ser ouvidas. É algo que complementaria a Escritura. É a crença de que ao lado da Bíblia, particularmente do Novo Testamento, porque o Antigo foi recepcionado dos judeus, ao lado do Novo Testamento, houvesse algum ensino que os apóstolos teriam dado, que não escreveram, mas que teriam dito oralmente aos primeiros bispos, que teriam dito aos bispos seguintes, de maneira que a hierarquia da igreja teria um conhecimento privilegiado, oral, em segredo, além daquele que é público pelas Escrituras.
e que por meio dessa tradição oral coisas seriam acrescentadas à Bíblia. Mas quando nós vamos ver como a igreja romana tem compreendido essa tradição oral, nós vemos que o que eles afirmam por meio dela não são meros complementos à Bíblia, são alterações daquilo que está na Bíblia. São modificações de doutrinas explícitas na Bíblia. E como ele estava se aprofundando no conhecimento dos pais da igreja, estava se informando por meio dos mestres que lá o estavam ensinando, de alguma tradição oral complementar à Escritura, houve da minha parte o interesse de fazer inúmeras menções a partes dos escritos dos chamados pais da igreja, onde eles defenderam o que a reforma defendeu. A reforma se via como um resgate, não apenas da autoridade das Escrituras, mas da compreensão que os pais da igreja tinham quanto a ela. E quando eu citei os textos para ele não dialogou sobre nenhum, ele não questionou nenhum, ele apenas asseverou dogmaticamente em resposta, o que já não me permitiu continuar o diálogo. Ele disse: eu creio no Santíssimo Sacramento, foi a expressão dele, e tenho entendido que no Santíssimo Sacramento eu tenho aquilo de que eu preciso, e isso é que para mim é bastante. É como se eu estivesse dizendo que a Escritura era bastante como fonte de revelação acerca do que devemos crer e fazer como cristãos, e ele estivesse me respondendo que o Santíssimo Sacramento, como ele denominava, era o bastante para suprir o que faltava à espiritualidade dele. Essa resposta dele, meus irmãos, parece, dentro desse diálogo, uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que eu disse. Parece que ele está falando de uma coisa e eu estou falando de outra. Mas curiosamente, eu não sei nem se ele tem consciência da profundidade disso, mas curiosamente a resposta dele é exatamente a resposta mais profunda para o antagonismo entre a compreensão evangélica e a compreensão romanista do cristianismo. Se vocês observarem, verão que dentro da igreja romana há um sistema de penitências, obras, sacramentos, para a pessoa alçar o favor de Deus, alcançar o favor de Deus. De maneira que é ensinado que a salvação é por fé e obras, onde a fé, diferentemente daquilo que compreendemos, não é aquela fé pessoal em Jesus Cristo, que descansa inteiramente nele como Salvador, mas é a fé dogmática, é a aceitação doutrinária. Na visão católico-romana, a fé é exatamente o instrumento pelo qual você aceita dogmas que não se podem demonstrar racionalmente. É um assentimento a um conhecimento superior que não pode ser provado pela razão. Ou seja, fé para a igreja romana é uma recepção dogmática, é um assentimento aos dogmas, aos credos da igreja, e ela ensina que além da fé é preciso as obras. A pessoa precisa contabilizar méritos através de suas obras. Como ela ainda assim está sempre em dívidas, existe o sistema penitencial, pelo qual, através de penitências, que ela é orientada a fazer no confessionário, ela pode, em relação a certas penalidades que teria no purgatório, ter a sua diminuição. E há o sistema sacramental, onde o batismo é visto como um poder intrínseco, próprio, independente da atitude de quem o recebe, para regenerar, crisma para conceder o Espírito Santo. E no caso da Eucaristia, que era o que ele chamou de o Santíssimo Sacramento, a pessoa ali recebe pela boca o próprio Cristo, em face à doutrina romana da transubstanciação. Então, através de um sistema de obras,
de penitências, de sacramentos, ela vai conseguindo o que é necessário para chegar no céu. O que ainda faltou, ela vai pelo purgatório, num tempo pós-morte, conseguir resolver para enfim entrar no céu. Nós não temos essa visão. Nós cremos que a salvação é pela graça e mediante a fé. Nós cremos que Jesus fez um sacrifício perfeito, capaz de expiar a culpa daqueles que se arrependem e veem a Ele com um coração contrito. Cremos que fé não é o mero assentimento aos dogmas, embora envolva a aceitação de doutrinas bíblicas, mas a fé salvífica é uma confiança pessoal em Jesus, no Cristo que ressuscitou, em face ao que Ele fez lá na cruz do Calvário. Uma confiança integral, onde o homem reconhece que nada pode trazer para merecer a sua salvação. Ele não pode oferecer obras que possam quitar sua dívida. Ele não tem nada a oferecer. Ele se vê inteiramente corrupto pela condição caída em que Adão e sua descendência ficaram depois da entrada do pecado do mundo. Mas ele se agarra a Cristo, ele invoca Cristo como Salvador, ele confia no sangue que Jesus verteu para perdoar os seus pecados, para justificá-lo diante de Deus, inocentá-lo das acusações, de maneira que há uma compensação pela ordem moral violada, através da cruz. A cruz faz compensação, expiação pelo nosso pecado, garante-nos uma condição aceitável diante de Deus, não pelo que somos, pelo que fizemos, mas pelo que Jesus é, pelo que Ele fez. E assim somos justificados por graça e reconciliados com Deus. Daí para frente nós vamos continuar crescendo no conhecimento de Deus, buscando servi-lo, até porque somos tomados, incendiados pela gratidão, pelo próprio amor de Deus que é derramado em nossos corações. O mesmo amor com que Ele nos amou e nos abraçou na cruz é pelo Espírito Santo derramado em nosso coração para retornar a Ele na forma do nosso amor por Ele. Há uma mudança de vida, mas ainda assim, quando estivermos no dia da nossa morte, não estaremos perfeitos, mas estaremos seguros do céu, porque confiamos que o que nos abrirá as portas do céu não é o estado de perfeição a que chegamos, mas é a obra que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós. Confiamos não em nós mesmos, mas em Cristo, no seu sangue vertido, e agarrados a Ele é que iremos traspassar os portais da morte e entrar imediatamente no céu, como aquele malfeitor que, crucificado ao lado de Cristo, na última hora se arrependeu, confiou em Jesus. Jesus não disse que ele iria para o purgatório, ele não teve tempo para se batizar, ele não pôde ir a um confessionário, mas Jesus disse a ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas dentro do romanismo nós temos esse sistema de obras, penitências e sacramentos, mas o foco principal, principalmente no sistema sacramental, é a Eucaristia, é a hóstia, é a missa, é o centro. Porque se você prestar atenção, é aí onde a igreja se mostra mais forte na visão do fiel. Porque segundo a concepção romanista, quando o sacerdote, o padre, consagra a hóstia, ela se transubstancia, ela muda de substância e passa a ser o corpo de Jesus Cristo, físico, pleno. Quando o sacerdote consagra o cálice que está à sua mesa, ele muda, se transubstancia no sangue de Jesus. Eles dizem que os acidentes, o cheiro do trigo na hóstia, o cheiro do vinho, o gosto, permanecem, os acidentes, mas a substância não é mais aquela. De um modo misterioso, que os sentidos não reconhecem, as pessoas devem acreditar que ali se dá um mistério, a mudança desses elementos no corpo, sangue de Jesus Cristo.
Note que aí é onde a igreja reivindica a mais profunda submissão, porque a pessoa vai contra o que os sentidos dela estão informando sobre o que ela está comendo e bebendo, que não parece carne e sangue, aceitar que o é, porque a igreja disse, porque o sacerdote teria este poder de, pela consagração dos elementos, fazê-los mudar de substância. O centro do culto católico é este momento. Por isso que o católico não costuma chamar de culto, costuma chamar de missa. Quando falamos missa, é o nome incompleto. O nome completo é o sacrifício da missa. A missa é essa ideia de que, na hora que o sacerdote consagra a hóstia, ela vira o corpo literal de Jesus, consagra o vinho, ele vira o sangue de Jesus, realmente. Naquele momento, o corpo e o sangue de Jesus estão separados, então Jesus torna a morrer. As expressões são variadas. No passado, eles diziam abertamente que era a repetição do sacrifício de Cristo. De um tempo para cá, eles passaram a usar a palavra renovação. O sacrifício de Jesus é renovado, como se para ele ser eficaz para a salvação das pessoas, ele tivesse que sofrer um processo contínuo de atualização, validação, prorrogação. Então, para a igreja romana, naquela hora, há um sacrifício, um real sacrifício. Por isso que o padre é chamado de sacerdote. Porque se você for olhar no Velho Testamento, da época dos judeus, no Velho Pacto, se você for olhar entre os pagãos, denominava-se de sacerdote o que oferecia sacrifícios. Então, o padre é visto como um sacerdote que oferece um sacrifício. Aquela mesa não é chamada de mesa, ela é chamada de altar, porque o altar era o local sobre o qual se acutelava um animal, entregue, oferecido em sacrifício. Então a mesa é vista como um altar, o padre como um sacerdote, e acredita-se que quando ele consagra a hóstia e o cálice, há uma transubstanciação, estão separados. Ali Jesus torna a morrer, se atualiza a morte de Jesus, e pelos fiéis presentes, o sacerdote oferece, é o momento que ele levanta a hóstia, um sacrifício a Deus, de maneira que é por ele que o sacrifício de Jesus se renova, se atualiza, é ele que oferece novamente o sacrifício de Jesus, e sem essa atualização, renovação contínua, os que estão ali não podem ser beneficiados pelo que Jesus já fez há 2000 anos. A reforma rompeu com essa compreensão, e nós vamos ver isto em detalhes nessa noite. Mas antes que eu prossiga examinando estas coisas à luz da Bíblia, eu dou essa informação histórica. Os reformadores não viram essa transubstanciação como algo defensável. Lutero dizia que esta era uma inovação, à época dele, recente, que não era o que era crido pelos pais. Os reformadores ingleses citavam continuamente os primeiros pais da igreja e mostravam que pelos escritos deles ficava claro que eles não acreditavam nisso. E a reforma entendeu que o centro do culto não seria um sacrifício a ser repetido, renovado, mas o centro do culto seria a exposição das Sagradas Escrituras. Por isso, dentro de uma igreja romana, está lá no centro a mesa, o altar, porque o centro é o sacrifício. A missa é um sacrifício, o sacrifício da missa. Mas numa igreja evangélica, o que está no centro é o púlpito, porque o centro para nós do culto é a pregação da palavra de Deus, é a exposição da palavra de Deus. Por isso os reformadores, muitos dos quais eram padres que abraçaram a mensagem da reforma e que também eram professores universitários,
deixaram de usar a batina e passaram a usar a toga. A toga era do professor, enquanto que a batina era a roupa típica do sacerdote. E eles entenderam que melhor seria estarem vestidos de toga, porque isso traria ao povo a noção de que o ofício do pastor era expor a palavra, era pregar a palavra de Deus, era ser um ministrador da palavra de Deus. Mas vamos ver o que a Escritura diz sobre isso. Obviamente que a igreja romana apela para os textos que aparecem nos evangelhos, nos 4, também aqui na carta aos Coríntios, onde se faz alusão à ceia do Senhor, à instituição da ceia do Senhor. Mas nós podemos ver, irmãos, que quando Jesus disse do pão, isto é o meu corpo, ele não estava pretendendo transformar aquele pão no seu corpo físico. Realmente, ele queria estabelecer antes uma figura. No uso da antiguidade, não se falava, isto significa, isso quer dizer. Normalmente o que se usava era o verbo ser, isto é, o verbo ser servia para falar daquilo que era efetivamente e servia também para substituir a palavra significar. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém entende que ele é uma estrada, mas que ele significa um caminho. Quando ele disse, eu sou a porta, eu sou a videira, todos nós entendemos que, muito embora estivesse ele usando o verbo ser, ele estava falando de maneira metafórica, estava se comparando àquilo que nós poderíamos conhecer através dos nossos sentidos. Na instituição da ceia tem algumas coisas preliminares que descartariam qualquer possibilidade de ali ter havido uma transubstanciação. Primeiramente, Jesus não tinha morrido na cruz ainda, quando ele instituiu a ceia. Como poderia aquele pão, do qual ele disse, este é o meu corpo partido por vós, como poderia ser aquele pão, o corpo dele partido lá na cruz, se ele ainda não havia morrido na cruz? O sacrifício dele então teria acontecido de forma sacramental, antes de acontecer de forma histórica. Como poderia aquilo ser uma renovação de um sacrifício que ainda não ocorrera? Portanto, não poderia ser ali um sacrifício, a ceia que Jesus instituiu, porque ele ainda não tinha morrido na cruz. Além disso, ele estava presente com o seu corpo. Como é que aquele pão poderia ser o corpo dele, se ele estava servindo o pão na posse de seu corpo? Há ainda outras coisas a considerar. Se o pão tivesse se mudado no corpo de Cristo, então Jesus teria comido o seu próprio corpo, porque ele também participou daquela ceia. E mais, nós temos que observar, irmãos, que quando Jesus se fez carne, por que ele se fez carne? Por que ele teve que se fazer homem? Porque ele teve que nos representar naquela cruz, recebendo o juízo que era para nós. Logo, à exceção do pecado que ele não herdou, porque nasceu por obra do Espírito Santo, em tudo ele tinha que ser semelhante a nós, em todas as limitações. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia diz no capítulo 2, nos versos 17 e 18, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel o sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ele se fez homem para participar das nossas limitações, para viver uma vida humana, sujeita às condições humanas, de maneira que pudesse representar na cruz os seres humanos, levando o castigo que era para eles. Jesus sentiu sede, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu exaustão, fadiga, Jesus chorou,
Jesus passou pelo crescimento que todos nós passamos. A Bíblia diz que ele nasceu sob a lei, ele inclusive se submeteu até aos ritos da lei, como a circuncisão. Era necessário que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de sua glória, tomou a forma de homem, a forma de servo, limitou-se à nossa condição. É interessante observar, irmãos, que até os milagres que ele fez, ele não fez por causa de sua divindade. Ele não fez nenhum milagre até os 30 anos, quando começou o seu ministério. Ele começou o seu ministério quando foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele disse que expulsava demônios pelo Espírito Santo. Ele aplicou a si a profecia de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Os milagres que Jesus fez, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo, como os profetas fizeram no Velho Testamento, como os apóstolos fizeram. Ele não operou através de sua própria divindade, mas ele, como homem ungido pelo Espírito Santo, operou aqueles milagres, porque era necessário que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Agora vejam só, se naquele momento da instituição da ceia, quando Jesus disse: isto é o meu corpo, o pão tivesse se modificado no corpo dele, então o corpo de Jesus não seria um corpo humano como o de todo ser humano. Não seria um corpo limitado por estar apenas num espaço-tempo fixo. Ele poderia então se bilocar. Seu corpo poderia estar em 2 locais ao mesmo tempo. Logo, ele não seria em tudo semelhante aos irmãos. Ele teria um corpo diferente do nosso. E logo não poderia nos representar lá na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. É interessante observar, irmãos, o relato aqui de 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Note, Jesus, quando orou em relação ao pão, foi dando graças. Ele não orou para que alguma coisa ocorresse no pão. Ele orou agradecendo, como se faz por qualquer alimento. Aqui diz que ele, tendo dado graças, o partiu. Ele deu graças pelo pão, ele não orou para que o pão ficasse uma coisa diferente. E diz que ele falou o seguinte: tomai e comei, isto é o meu corpo. Observem, ele não disse isto é o meu corpo para, por suas palavras, mudar o pão no seu corpo, e depois disse tomai e comei. Ele primeiro disse tomai e comei, antes de ter dito qualquer coisa sobre o pão como sendo o seu corpo. Ele tomou, ele deu graças, ele disse tomai e comei. O que é que eles iam tomar e comer? O pão. Aí ele disse, enquanto eles estavam tomando para comer, isto é o meu corpo. Portanto, Jesus não quis fazer uma mudança primeiro, para o pão virar o corpo de Cristo, e depois ser ingerido como tal. Jesus deu graças por um alimento, Jesus deu aos discípulos, disse tomem, comam, e depois, na hora que já tinha dado a ordem para comer, ele disse isto é o meu corpo. Na verdade, o que deve ser levado em conta na ceia não são os elementos separadamente, o pão e o vinho, é todo o cenário que é representativo. Quando Jesus parte o pão, é porque o seu corpo foi partido. Quando ele, na hora que as pessoas estão já comendo, é que ele diz isto é o meu corpo, é para dizer que nós somos o corpo de Cristo agora, o corpo místico de Cristo. O ato de ingerir o pão é um ato não apenas de lembrança do sacrifício de Cristo, mas um ato particular de cada um, onde cada um reconhece ser agora membro do corpo de Cristo. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 e Atos 20, que a igreja
perseverava no partir do pão, se reunia para partir o pão. Note, na linguagem de Atos, o que se ressalta não é nem tanto que eles comiam o pão, mas que eles partiam. O ato de tomar um pão comum e partir era um indicativo de comunhão. A ceia celebra o sacrifício de Cristo, mas celebra também a comunhão dos crentes. Nós somos membros de um só corpo. Por isso que a ênfase de Atos não era comer o pão, mas partir o pão, o momento em que cada um se reconhecia participante de um todo orgânico, que era o corpo místico de Jesus Cristo. A mesma coisa em relação ao cálice. E tendo dado graças, diz o versículo 24, partiu é referente ao pão, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos ver como primeiro ele também mandou beber e só depois ele disse que era o seu sangue. Veja o que a Bíblia diz lá em Mateus. Mateus capítulo de número 26, a partir do 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. A mesma coisa. Ele tomou o cálice, ele deu graças, como quem dá graças por um alimento. E ele disse, bebei. E enquanto eles estavam bebendo, ele dizia, isto é o meu sangue. Verso 27, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Sabe por que isso é importante, irmãos? Para que ninguém tenha qualquer superstição e tome aquele pão consagrado e pense, isso daqui é o corpo de Cristo. Jesus criou o símbolo no movimento e não na substância parada. Ou seja, é um pão que eu estou lhe dando, até aqui foi um pão, mas quando você comer, se lembre do corpo. Quando você beber, se lembre do sangue. Foi no movimento de tomar e comer, tomar e beber, que ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Para não criar qualquer superstição sobre o objeto em si, mas sim sobre toda a cerimônia. Ela é que é um símbolo representativo em movimento. Por isso nós não temos um sacrário para guardar os pães consagrados, como se eles tivessem virado o corpo de Cristo e com toda reverência tivéssemos que guardar dentro de um sacrário especial. Não, é pão, é o vinho. No ato de comer dentro da cerimônia, eles representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E note o que Jesus disse no versículo de número 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Note, depois de ter tomado o pão, dado graças, partido, dado aos discípulos para comerem, dizendo, isto é meu corpo, depois de ter dado graças pelo cálice, entregue aos discípulos, dito, tomai e bebei dele todos, e ter dito, isto é o meu sangue, depois disso, ele continua chamando o que há no cálice de fruto da vide. Ele não chama de sangue, ele chama de fruto da vide, ele continua reconhecendo que ali está o suco da uva. No verso 29, digo-vos que desde agora ele já havia entregue, já havia dito que era o seu sangue, mas ele diz agora, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, suco da uva, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Portanto, nós vemos que não houve transubstanciação alguma. Voltemos para o texto lá da carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Aliás, vamos ler agora o capítulo 10, que vai nos instruir algo sobre isso, aquilo que eu estava dizendo, que é o movimento
que é o símbolo, e não as espécies imobilizadas. 1 Coríntios 10, ele diz aí no verso 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Note, ele está dizendo que a igreja, quando participa conjuntamente do cálice, ela exibe uma comunhão em torno do sangue de Cristo que ela celebra. O pão que partimos, note, não é a carne que partimos, o pão que partimos é pão. Não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então ele está dizendo que nós partimos um pão, mas ali está havendo uma comunhão, a comunhão da igreja no corpo de Cristo. Como no cálice está havendo uma comunhão da igreja, no foco, na celebração do sangue de Cristo. Mas o que partimos é um pão. Diz inclusive o verso 17: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, assim como todos nós comemos o mesmo pão, isso revela que nós somos participantes de um mesmo corpo. Note que ele fala que participamos de um pão, a comunhão do corpo de Cristo. É a participação comum em um pão, mas com a motivação de recordar, de celebrar o corpo de Cristo que foi partido por nós. Nos versos 19 e 20, veja como o apóstolo Paulo fala do que os judeus fazem, do que os pagãos fazem, que é diferente do que nós fazemos. Em nenhum lugar ele diz que há um sacrifício quando nós celebramos a ceia. É uma ceia, mas nos judeus é que havia sacrifícios, entre os pagãos é que havia sacrifícios. Ele diz no verso 19: mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, está falando dos pagãos, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. No verso 18 ele diz: vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios, lá entre os judeus, não são porventura participantes do altar? Então os judeus comem sacrifícios, os pagãos comem sacrifícios. Mas ele em nenhum momento diz que no caso da ceia se trata de um sacrifício, mas de uma comunhão do corpo e do sangue de Cristo. No versículo de número 21, ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Dizendo que nós não podemos participar da ceia e dos sacrifícios dos pagãos, ele diz: nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Note que ele fala mesa, porque se ele falasse dos sacrifícios lá dos pagãos, quando ele chegasse para falar da ceia, não é um sacrifício, não iria corresponder. Então ele prefere usar a palavra mesa. Nós não temos um altar, nós temos uma mesa. Nós temos uma ceia de comunhão, não um sacrifício. E é interessante que Jesus falou, quer quando disse isto é o meu corpo, quer quando disse isto é o meu cálice. E quando ele disse isto é o meu cálice, foi a única vez que ele disse bebei dele todos. Ele não disse essa ênfase quando foi falar do pão. Ele disse tomai e comei, mas do cálice ele disse bebei dele todos. E no romanismo é exatamente o cálice de que as pessoas são privadas, porque só tomam a hóstia. Mas Jesus em ambas as vezes diz fazei isto em memória de mim. Se uma coisa é feita em memória, presume-se a ausência daquele de quem se lembra. A ceia é um memorial, é uma lembrança. Logo, o próprio Jesus não está presente nos elementos, eles são memoriais. Veja como no Velho Testamento também por diversas vezes houve memoriais, mas ninguém confundiu com coisas que envolvessem uma mudança de substância. Lá em Josué, no capítulo 4, a Bíblia diz a partir do verso 1: sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras,
e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. As tribos de Israel, assim como atravessaram o Mar Vermelho, que se abriu, na entrada da terra prometida, atravessaram o Jordão, que de igual modo, miraculosamente, se abriu. E Deus disse a Josué que cada pessoa de uma tribo pegasse uma pedra e colocasse lá 12 pedras representando as 12 tribos que passaram por aquele acontecimento. E Deus disse a Josué: isso será como um memorial. No futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, vocês vão lembrar este acontecimento. Ninguém espera que uma pedra daquela tenha se transubstanciado em alguma tribo de Israel. Eram representativas. E quando é dito que era um memorial, é um memorial do evento, do acontecimento, não a repetição do acontecimento. E lá na ceia, Jesus também disse: fazei isto em memória de mim. Ainda na primeira carta aos Coríntios 11, no versículo de número 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Note, ele fala todas as vezes que comerdes deste pão, não do corpo. O pão continua pão. Todas as vezes que beberdes deste cálice, agora ele diz: anunciais a morte do Senhor. Nós vemos a ceia do Senhor como a palavra visível, uma pregação representativa. Nós não estamos atualizando a morte de Jesus, nós não estamos renovando, repetindo a morte de Jesus, mas nós estamos anunciando nos símbolos daquele momento a morte de Cristo. É uma palavra visível. A mensagem do Evangelho é centrada na cruz. Pregamos a Cristo e esse crucificado. Foi na cruz que Jesus concluiu o seu trabalho, dizendo: Pai, está consumado. É o seu sangue que nos perdoa de todo pecado. Isso está registrado na Bíblia. Mas poderia acontecer de uma sociedade secularizar-se tanto que a Bíblia só estivesse nas bibliotecas. Poderia acontecer de falsos pastores sonegarem essa informação sobre a cruz de Cristo. Então Jesus instituiu emblemas visíveis para a pessoa poder enxergar através daquela cerimônia, daquele memorial, o que foi feito lá na cruz por ela. Nós, enquanto celebramos a ceia, não atualizamos, não renovamos, não repetimos a morte do Senhor, mas anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Então ele não está aqui. Se houvesse uma transubstanciação, não seria até que ele venha, ele já estaria nos elementos, mas é até que ele venha. A Bíblia diz que o corpo de Jesus Cristo não está entre nós, está nos céus, guardado até o momento de seu regresso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, versos 20 e 21, diz: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Convém que o céu o contenha. O corpo de Jesus Cristo está no céu. E o sangue de Jesus, pastor? Veja só, quando nós lemos a Bíblia, mais particularmente a carta aos Hebreus, nós descobrimos que em relação ao sacrifício de Jesus, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é o sacerdote que oferece o sacrifício.
Por isso, para nós, a igreja não é algo que institucionalmente dela dependemos para a nossa salvação. Nós não precisamos da figura do pastor como uma entidade que atualiza o sacrifício de Cristo para nós. Foi o próprio Jesus que ofereceu o seu sacrifício a Deus. Ele é o único e todo suficiente, perfeito e completo Salvador. Ele é o sacrifício e Ele é o sacerdote. Naquela cruz Ele se fez o sacrifício, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para ir ao céu como sacerdote. Por isso Ele manteve as marcas dos cravos que Ele apresentou a Tomé e os discípulos, porque Ele foi mostrar diante do céu de Deus Pai as marcas da cruz. O sangue que Ele verteu na cruz Ele levou ao céu para oferecer a Deus no santuário celeste. O seu sacrifício foi de uma vez para sempre. A apresentação do seu sacrifício a Deus Pai foi de uma vez para sempre. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo de número 9. Diz aí a escritura dos versos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, não é o padre, é Ele. Vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, é o santuário celeste, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado, note, uma eterna redenção. A redenção que Ele ofereceu na cruz não precisa ser prorrogada, validada, renovada, repetida, porque o que Ele obteve na cruz foi uma eterna redenção, foi uma redenção de valor eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote que entrou não num santuário terrestre, mas no santuário celestial. Entrou não como os sacerdotes judaicos com sangue de animais, mas entrou com o seu próprio sangue. Ele foi lá e levou o seu próprio sangue, apresentou ao Pai por nós. Em Hebreus 9, ainda a partir do verso 24, diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, quer dizer, o santuário terreno, o templo de Salomão, era só uma figura do verdadeiro santuário que é celestial. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Veja como é claro: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, para morrer várias vezes. Como o sumo sacerdote lá dos judeus, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Diz o verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Em Hebreus 10, verso 10 diz: no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. No verso 12 diz: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. No verso 14 diz: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Foi um só sacrifício. Jesus é o Salvador do começo ao fim. Nós não somos salvos através da instituição igreja, através do sacerdote que oficia a renovação do sacrifício de Cristo. Nós somos salvos por Jesus, confiando nele como nosso Salvador. E muito embora nós celebremos a ceia dele, instituída por ele, em memória dele, ela própria é vista por nós como uma parte da pregação.
com ela nós anunciamos a morte do Senhor até que venha. O centro do culto é a apresentação do Evangelho, é a apresentação da mensagem da cruz. Paulo diz: nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Paulo diz que este Evangelho, que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aos romanos ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O centro do culto é apresentar o que Jesus Cristo fez, não repetir, não ser o sacerdote que oferece como se ele dependesse de nós. Lá no Areópago de Atenas, Paulo disse: aquele que criou todas as coisas, aquele em quem nos movemos e inspiramos, existimos, ele não precisa ser servido pelas mãos humanas como se carecesse de alguma coisa. Jesus não precisou de nós, ele se ofereceu a si mesmo, ao Pai, e nós estamos aqui para contar as boas notícias, estamos aqui para falar disso. Anunciamos pregando, anunciamos na ceia através da mensagem que ela traduz. O centro do nosso culto é a palavra, é apresentar as boas novas do Evangelho, é dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo explica que quando pregamos é como se nós colocássemos a pessoa diante do Cristo crucificado. Lá em Gálatas, no capítulo 3, veja o que Paulo diz no versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e à voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo diz: vocês são insensatos. Como é que vocês estão se deixando levar por outras coisas? Vocês que diante de quem nós apresentamos o Cristo crucificado. E isso foi através da palavra, porque o verso 2 diz: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo entrou em vocês por causa de alguma coisa que vocês fizeram, por obras da lei, por ritos, por cerimônias, por penitências, por obras? Ou foi através da pregação da fé? Vocês ouviram a pregação e creram no Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, o nosso centro é a Sagrada Escritura. É interessante que aqueles que dizem acreditar na transubstanciação acumulam para si superstições. Há procissões com a pessoa carregando, como dizem, o Santíssimo Sacramento, é guardado em sacrário, toda aquela pompa. Mas a Bíblia diz que a igreja primitiva partia o pão e comia com alegria e singeleza de coração. Atos 2, na simplicidade, não tinha aquela pompa. Quando o sacerdote romanista consagra a hóstia, as pessoas se ajoelham. Se ali não é Cristo de verdade, então elas estão se ajoelhando diante da farinha de trigo, como alguém que se ajoelha diante de uma estátua. É a máxima idolatria possível. Nós cremos, irmãos, que o nosso Jesus está em seu corpo lá no céu. Seu Espírito está conosco, está em nós, Ele está em nosso coração espiritualmente, mas o seu corpo está lá no céu, e o seu sacrifício foi de uma vez para sempre. Há uma passagem no Apocalipse que merece ser lida, Apocalipse 1,18, veja como Jesus se apresentou a João. Ele diz: eu sou o que vivo e fui morto no passado. Eu sou aquele que vive, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Jesus não está morrendo todo dia, Ele foi morto, mas Ele é aquele que vive para sempre. O seu sacrifício não perde validade, não precisa de prorrogação, é de valor eterno. O que as pessoas têm que fazer é se arrepender de seus pecados, confiar em Jesus como seu Salvador, conforme essa palavra o apresenta. Vamos ficar de pé.